Como é que fica, no meio desse choque de visões, o sistema de justiça criminal? Mota, nós vivemos um paradoxo. Nós passamos uma crise de credibilidade. Pensa só que nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que precisa ser reconfigurado. A sociedade abjeta, são ministros que não podem pegar um voo comercial. Se pressupõe, o ideal era que eles tivessem um notório saber jurídico, uma reputação ilibada. Mas grande parte das pessoas que alcançaram aquele posto tiveram habilidades políticas. Mota, eu fui o único, acho que o único não doutor em antropologia que palestrou no Congresso Nacional de Antropologia, se não me engano, em 2022, com a doutora Ana Lúcia Pastores Fritzmeier, sob a regência dela, doutora-chefe do Departamento de Antropologia de doutorado da USP. Mas pensa só que se nós estivermos hoje submetidos ao Congresso Nacional, armamento da população civil, aborto, legalização do uso do entorpecente, um jurista não acertaria qual seria o placar. Ele teria um palpite especulativo, analisando a norma, o direito material. Um antropólogo, observando os comprometimentos que cada um daqueles ministros tem, com aqueles que alçaram ele a condição de ministro, acerta o veredito. Ele acerta o veredito, ele acerta o número de votos, ele diz como que foi o voto de cada um dos ministros. Nós perdemos a identidade jurídica, ao ponto de alguns ministros dizer que aquilo lá realmente é uma casa híbrida, aquilo é uma casa política. Não! O judiciário é um órgão jurídico. É isso que se chama de neoconstitucionalismo? O neoconstitucionalismo, acho que uma faceta abominável dele é que você possa, através de precedentes jurisprudenciais, criar uma nova ordem constitucional. Quem cria uma nova Constituição é o poder constituinte originário. Então, mas deixa eu te perguntar aqui. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1789. E ela é bem sincrética. E ela tem 4 páginas, 7 artigos. Mas, em vários períodos da história americana, a Suprema Corte deu interpretações que depois a própria Suprema Corte voltou atrás e disse que aquilo ali foi equívoco. O exemplo mais notório foi a decisão de Roe versus Wade, de 1973, onde a Suprema Corte americana disse que havia um direito constitucional ao aborto. E, se eu não me engano, no ano passado, ou no ano retrasado, ela voltou atrás e disse: cometemos um erro, aquela decisão foi um erro, não existe esse direito. Então, sempre existe uma determinada margem de manobra na interpretação e, nos Estados Unidos, as indicações para a Suprema Corte americana também são políticas. Todo mundo que é indicado por um presidente e tem algum tipo de inclinação, vamos dizer assim. Tanto que você consegue dizer... Ele é um liberal ou ele é um conservador? Exatamente, você consegue dizer, né? Qual é a diferença de lá para cá? É o seguinte, infelizmente aqui no Brasil, eu acho que o backstage, quando você vai escolher um ministro da Suprema Corte, você escolhe alguém que, se você tiver em apuros, ele vai ter o comprometimento de honrar um pacto, sabe? Uma preferência, uma dádiva que você deu ele ao então essa condição. É um comprometimento pessoal ao invés de comprometimento com ideia. Eles confundem isso. E lá, já nos Estados Unidos ou não, ele não vai passar pela sabatina do Congresso se ele realmente não tiver uma reputação ilibada e um conhecimento jurídico que ele possa contribuir efetivamente com a nação. Então aqui nós temos ministros, eu não vou citar nomes porque eu não tenho desejo de denegrir moralmente e nem tenho... Não é uma questão pessoal que eu estou falando aqui. Mas que alguém não pode ter um insucesso para passar num concurso de juiz e virar um ministro da Suprema Corte. Porque onde é que está o notório saber jurídico dele? Sabe? Então, assim, nós precisamos dialogar num termo em que essas pessoas efetivamente têm que ter uma habilidade jurídica e um comprometimento moral para guinar, para discutir as ideias que interessam à sociedade. Mas hoje nós já sabemos, por exemplo, no caso do Bolsonaro, nós já sabemos o voto de cada um deles. É grave. Antes do julgamento, antes da instrução acabar. Então, assim, nós precisamos rever a Constituição da Suprema Corte. Um fato, acho que inequívoco, não pode ficar lá 40 anos. Sabe, esse mandato tem que ser temporário, como é o de um senador. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos não é, né? Mas aí tem essa diferença que você falou da... É o que eu estou te dizendo, da forma com que nós estamos, na forma com que nós estamos erguendo as pessoas aqui à condição de ministro,
nós precisamos ter mandatos que sejam temporários, porque a sociedade está perdendo a crença no poder judiciário. E olha só, nós temos aqui hoje no STJ ministros que flertam com essa possibilidade de alçar uma cadeira do Supremo. E que é tão paradoxal que, por exemplo, no momento em que se pulsa, né, os ideais mais libertários, né, você chamaria, ou as pessoas de extrema esquerda, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, elas tendem a ser mais liberalistas, porque você vai estar sob o crivo de um presidente que amanhã ou depois pode se alçar aquela cadeira que supostamente é uma cadeira melhor, uma cadeira mais cara, mais rara. Então, assim, sinceramente, nós precisamos rediscutir a reestruturação do Poder Judiciário e fortificar as decisões do juiz de primeira instância. Vou te contar uma coisa, as melhores decisões que eu já contemplei na minha vida estão na mão de juízes singulares, que vivem a regionalidade, que vão comprar na feira e dialogam com a sociedade sobre o reflexo da decisão que tomaram. Como eu admiro a magistratura de primeira instância. E nós tivemos aí um comentário, salvo engano, do TST, onde o ministro praticamente menoscabrou uma decisão que é dada pela instância de piso. Mas, repito, tá? Um dos baluartes da magistratura nacional está nas decisões dos juízes de carreiras e singulares. Queria eu que a Suprema Corte fosse composta apenas por juízes de carreira, porque viveram, sabe, as dores da magistratura, tem compromissos ideológicos e societários. Dani, e o quinto, e a chance de um promotor estar sentado naquela cadeira, se fosse para curar as dores, seria uma mudança que me agradaria. O problema de mecanismos como o quinto, né, é uma coisa que o Thomas Sowell fala, né? Você conhece as intenções com as quais uma lei, um dispositivo foi criado, mas você não consegue prever a forma com qual aquilo vai ser usado, né? Tem gente que acha que você ter elementos de fora ajuda a oxigenar. Tem gente que diz, não, o melhor seria que todos fossem juristas que tivessem feito a caminhada desde o primeiro... Se na nossa história essa oxigenação fosse positiva, eu fazia coro. Mas, infelizmente, parece que nós não estamos no estado de maturidade. As pessoas estão escolhendo como ministro o advogado. Quem que foi o meu advogado-geral da União? Quem que foi o advogado do meu partido? Quem que foi o meu advogado que me defendeu pessoalmente? A escolha não é sua, era uma escolha para a nação. Então, se o critério é esse, nós temos que arrumar mecanismos que estanque. Mas assim, Dani, quando você olha a história das indicações da Suprema Corte Americana também, você não tem exatamente situações iguais a essa, mas você tem situações parecidas. Que flertam. O que eu acho que chama atenção no caso do Brasil é que quando você vê as decisões, por exemplo, da Suprema Corte Americana, você tem essas decisões indo numa variedade de direções. Aqui no Brasil vai tudo numa direção, né? Então, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre uma coisa que eu ouvi você falando naquele evento que você Fórum Nacional de Segurança Pública. Isso, né? E você falou você listou uma série de decisões, todas indo na direção de dificultar, atrapalhar, prejudicar ou até impedir o trabalho de rotina da polícia. Isso. Tá. Podia falar sobre isso? Mota, lá praticamente eu fiz um apanhado jurisprudencial de 2 anos de todas as decisões da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, onde em casos de adentramento em residência para concretizar a prisão em flagrante, na sua maioria das vezes tráfico de droga, mas nós podemos ter lá dentro um homicídio, sabe? Nós tínhamos casos lá de revista veicular ou pessoal, em que as cortes superiores vêm sedimentando interpretações em que, por exemplo, para você entrar dentro da residência, você necessitaria de uma justa causa. Mas a Constituição é clara. Se a casa está em flagrante, se a casa é um asilo inviolável, salvo se estiver em flagrante delito. Se dentro da casa nós temos um flagrante delito, o marido está batendo na esposa, está tendo uma tentativa de homicídio de um filho contra o outro, e o pai tentando conter, um tráfico de droga, um estupro, não há dúvida. Tá na Constituição. O policial tem que entrar e efetivar. Ele tem o dever de fazê-lo, mas se criar agora a figura da justa causa.
Então as cortes superiores vêm falando, olha, se o traficante estava vendendo na porta de casa, mas corre para dentro, isso não é motivo para você entrar dentro da casa dele, porque isso não é justa causa. Se você vem perseguindo um carro e esse carro entra para dentro de um condomínio fechado, você não pode entrar dentro do condomínio fechado, salvo se você tiver um mandado judicial. No porta-mala desse carro pode ter a filha de alguém que vai ser violentada, pode ter o irmão de alguém que vai ser morto, pode ter 30 quilos de entorpecente que é capaz de criar dependência física ou psíquica para uma cidade do tamanho de Anápolis, em Goiás. Então, assim, me parece que estão hiperbolizando aquilo que nós falamos, as garantias individuais, mas quem está pagando o preço disso é a sociedade. A sociedade está descalça. Então, Mota, todos nós somos a favor de preservação dos direitos e garantias individuais. Mas para isso, né, a professora Paula Forgione usa uma expressão que eu acho maravilhosa. Ela fala que há momentos que há um conflito dialético de valores na Constituição, mas que a hermenêutica perfeita é você preservar a sobrevalência de cada um dos valores. Estão hiperbolizando tanto alguns direitos e garantias individuais que estão matando o direito à segurança pública. Deixa eu te contar uma coisa. Em Goiás, Mota, quem tem uma casa de preço significativo, ele quer morar dentro de um condomínio. As pessoas têm medo de morar numa casa em que o portão dela esteja de frente para a rua. Tem estado da federação como Bahia, Rio de Janeiro, onde você não pode paquerar a sua namorada na porta de casa, botar uma cadeira espreguiçadora, olhar uma foto do casal no celular, o pessoal rouba seu celular e leva sequestra sua namorada, estupra ela, mata. Nós estamos vivendo um estado de selvageria. E grande parte disso é em virtude da nossa leniência no confronto com a criminalidade, ponto final. E isso precisa ser reformulado. O que não se pode fazer é manter o status quo ou estender uma política que não funcionou, Mota. Ai, não vamos estigmatizar o criminoso. E acho que, sabe, esse aspecto sectarista de você dizer que isso é crime, isso é aquilo. Se nós não tivéssemos esse código penal... O mundo é composto de yin e yang, bem e mal. Nós temos o crime, tem uma figura do criminoso. E nós precisamos encontrar uma forma de reparar. Se não, Mota, nós vamos voltar para o início do nosso diálogo. Nós vamos assistir à sobrevalência da vingança privada. Eu já vi por mais de 10 vezes o pai matar o cara que vende droga pro filho. O pai resolveu o problema. Só que o pai foi processado por homicídio. Mas por que o pai teve que matar o traficante? A polícia não podia prender o traficante, ou se prender, saia na audiência de custódia. E se não saísse na audiência de custódia, ele enrolava o processo por 15 anos e ele era considerado inocente até o trânsito em julgado a sentença penal condenatória. Ou então, quando pegava uma pena de 5 anos, ele cumpria a pena no regime aberto, no semiaberto, domiciliar. O pai foi lá e... A vingança privada ocupando espaço daquilo que deveria ser obrigação da justiça pública. Porque a vingança privada só sobrevém onde há uma insatisfação, uma frustração com a justiça pública. Dani, caminhando aqui para o nosso encerramento, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse o poder de aprovar 3 mudanças, 3 medidas legislativas, executivas, processual e penal, de combate ao crime. Seria muito simples. Que medidas seriam essas? A primeira, uma política rigorosa de combate ao crime organizado, e principalmente ao tráfico de drogas, investindo principalmente com investimentos significativos em inteligência para que a gente possa... para onde tem nesse dinheiro? Seria uma briga praticamente em outro fronte. Comprar o posto de gasolina, imóveis, fazendas, nós vamos atrás do posto de gasolina, dos imóveis e da fazenda. E nós vamos reverter tudo isso que foi angariado para a própria segurança pública. Eu flerto com o idealismo de Bukele. Sabe, prisões onde realmente não haja possibilidade de comunicação do preso com o mundo exterior. E a prisão é para ser Deixa eu te contar uma coisa. Prisão, nós não podemos ter no Brasil uma prisão onde o cara tem acesso à televisão, visita íntima, frequenta prostituta e entra droga. Peraí, então isso não é prisão, ué. Isso é colônia de férias. É inadmissível. Nós precisamos ter um padrão de polícia penitenciária como se tem em Goiás. Em Goiás não entra um palito de fósforo.
Mas o que se fez? Fortificou nossas polícias penais. Porque senão os presídios viram o escritório do crime. Dani, qual o segredo da justiça pública do senhor Ronaldo Caiado? Investimento, integração. Olha aqui, ó, nós estamos falando de polícia penal integrada com a polícia investigativa, casada com a polícia militar. Investimento, integração e eu acho que agora o principal, inteligência. Então, assim, se você me perguntasse uma mudança que eu acho que seria significativa, a título de união, seria aumentar os repasses para os estados no que diz respeito à segurança pública e preservar as independências dos estados no que diz respeito às suas políticas de segurança pública, porque, Mota, o Brasil é continental. Olha a Europa. Então, por exemplo, aqui, às vezes eu lembro que eu saí de Portugal para dar uma chegada na Espanha, eu andava 400 quilômetros. Se eu andar 400 quilômetros, eu não saio de Goiás. Então, cada estado tem uma dor. Nós temos que preservar a autonomia de que cada estado consiga enfrentar as suas dores e que o governo federal se ocupe da sua missão. Macrocriminalidade. Olha aí essa atuação na perspectiva fiscal. Então, Mota, está muito fácil de resolver, mas para isso nós precisaremos inequivocamente romper com interesses que eu compreendo que são predominantes. Nós temos que tocar na ferida lá dentro do Congresso. Quem são os parlamentares que não permitem que esse tipo de iniciativa progrida? Por que eles não permitem? Quais são os interesses subreptícios? Quem financiou a campanha desse parlamentar? Porque nós não podemos, Mota, ter dentro das estruturas de poder pessoas que estão ligadas com a macrocriminalidade. Isso é uma chaga, isso é um câncer. Só tem uma forma de cuidar de um câncer, é extirpando o câncer. Então, assim, do que eu te falei aqui agora, precisa ser um cientista para essas alternativas? Da execuibilidade, efetividade da execução penal. Efetividade, um processo não pode protrair por 5, 10 anos. Rui Barbosa dizia que justiça tardia é injustiça transvestida de justiça. Principalmente agora que nós temos processos que são digitais. Então, assim, é um pupurri tão curto de medidas, Mota, que tá fácil ajustar a segurança pública de um país. E outra, Mota, nós precisamos diminuir as dores e tirar a ponta do chicote está estralando nas costas do policial. Nós precisamos de parlamentares, da opinião pública, jornalistas como você e de juristas que defendam as nossas forças policiais.